Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, do capítulo 17, apenas o versículo de número 6. Você vai encontrar esse mesmo versículo no capítulo 18, verso 1, no capítulo 19, verso 1 e no capítulo 21, verso 25. Então, nesse livro nós encontramos a mesma expressão 4 vezes. A expressão bíblica e a palavra bíblica é assim: cada um fazia o que achava mais certo. Vamos ler juntos? Cada um fazia o que achava mais certo. Senhor Deus, obrigado pela palavra lida. Suplicamos-te que ela fale à nossa mente e ao nosso coração. Carecemos de ouvi-la e repreendemos toda obra contrária à tua palavra, bendizendo-te e adorando-te, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. O livro de Juízes, a gente sempre se lembra de heróis como Gideão, Sansão. O capítulo 17, verso 6. 17, verso 6. Também, ele está em 18:1, temos a mesma expressão, 19:1 e 21, 25. São 4 lugares que nós encontramos a mesma expressão. Cada um fazia o que achava mais certo. Mas esse livro não é apenas falando de heróis. Ele fala também de uma certa degeneração humana e também social. Porque a história desse livro começa ruim e termina ainda pior, mostrando uma transição caótica de uma nação guiada por uma sociedade que vai se desintegrando. Só lembrando aqui um pouquinho a história, Josué morre, uma nova geração surgiu, e essa geração que surge, Juízes capítulo 2, 10, diz que essa geração não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Vejam, a geração anterior, então nós podemos pensar juntos aqui, que a geração anterior, ela falhou na transmissão da fé para a geração seguinte. A geração anterior não comunicou bem, não transmitiu bem as histórias da redenção. E essa falha, então, de transmissão espiritual, resultou em quê? Numa sociedade que não se baseava mais nos princípios de Deus, mas na sua própria vontade. Ora, se essa geração anterior falhou na transmissão, a geração que veio como resultado disso, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia os princípios de Deus. E aí o texto diz, cada um fazia o que achava mais certo. Se você der uma olhadinha na história de Mica, no capítulo 17 de Juízes, serve como que estava a desordem em Israel. A narrativa começa com um ato de desonra dentro da própria família. Mica rouba 1.100 ciclos de prata da sua mãe, e ao ouvir a maldição proferida por ela contra o ladrão, ele diz assim: foi eu que roubei. E a mãe, ao invés de corrigi-lo, sabe o que a mãe faz? Se você me acompanhar no verso 2, a mãe diz assim: bendito do Senhor seja meu filho. Ela então entendeu que quem havia roubado não foi um ladrão, mas foi entre aspas aqui, né, o filho dela. Então, ao invés dela puxar a orelha, exortar, ela profere para ele uma bênção. E aí, irmãos, é interessante que, ao invés de repreendê-lo, sabe o que ela faz? Ela dedica o dinheiro roubado, confecciona um ídolo, e aí essa história começa a se aprofundar quando chega um levita, quando chega um religioso, um homem que deveria zelar pela pureza do culto de Deus. E aí o que ele faz?
ele andando mais ou menos sem muito propósito, vagando ali no santuário, Mica oferece um dinheiro para ele ser o sacerdote pessoal dele. Olha que coisa interessante, a história vai se transformando num caos. Mica diz assim, você levita, está andando por aí sem muito propósito, eu quero te contratar. Ou seja, Mica cria uma religião. Ele cria uma religião. E aí, esse levita aceita de bom grado, ele vende a sua vocação e legitimando então a idolatria de Mica. A religião aqui, irmãos, usada para legitimar o caos que a sociedade está vivendo. A Mica cria a sua própria religião. O levita abandona os seus propósitos, e aí está aí uma liderança de fé em Israel, que vive o reflexo do caos que vai espalhando pela nação. Cada um fazia aquilo que achava certo. E eu quero aproveitar então esse contexto desse texto para transmitir algumas lições que julgo importantes nesse tempo de tantos desafios, de tantas religiões sendo criadas, de tanta manipulação religiosa. Eu quero aproveitar, então, irmãos, e a partir dessa história, dar algumas contribuições que julgo ser importante a partir do livro de Juízes. E a primeira é que, como foi terrível, como foi uma tragédia, a geração perder a memória. Porque a Bíblia nos ensina a importância de contar as histórias de fidelidade de Deus às futuras gerações. Então, todas as vezes que nós perdemos a memória, nós corremos o risco de nos perder. Todas as vezes que nós perdemos a memória, nós perdemos o risco, irmãos, de sair do propósito de Deus e fazer aquilo que a gente acha que seja correto. Porque esse contexto que estava ali, cada um fazia o que achava que era certo. O Salmo 78, ele diz assim, olha, que bonito. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez, a fim de que a nova geração os conhecesse, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus. Olha o que o salmista está dizendo. Eu vou contar às futuras gerações aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus é. Deixa eu dizer uma verdade. Não posso generalizar, mas há muitos filhos que estão fora da igreja porque houve um relaxamento no ensino da educação cristã. Não vou generalizar, porque a gente sabe que há casos e exceções. É lógico. Mas tem muita gente que está abrindo mão, com muita facilidade, do ensino e das instruções que os nossos filhos precisam para encontrar o caminho da fé. E o pior, às vezes tem um bom discurso, às vezes tira o tempo para falar, mas as suas ações são incompatíveis com as suas atitudes, que é o pior. Ele ensina. Não, tem que ir à igreja, leva o filho à igreja, mas as suas ações são incompatíveis. Quer ver uma ação incompatível que a gente, sem perceber, a gente vai fazendo e isso vai sendo construído dentro da gente algumas questões que, se a gente não se atentar, a gente vai construindo no nosso filho um buraco muito grande. Sair da igreja e começar a falar mal da igreja. O que você espera do filho quando você sai da igreja e começa a falar mal da igreja? Você espera que ele venha para a igreja e que ele fique firme na igreja, que ele respeite as autoridades da igreja, que ele respeite as pessoas da igreja? Você pode até fazer um discurso bonito, mas o que você está ensinando não é compatível com aquilo que você está falando. É diferente.
Onde você sai de casa, você sai da igreja, olha que culto abençoado, palavra abençoada, o louvor bonito. Mas se você sai daqui e já começa a fazer os seus comentários, pode ter certeza que o que você está ensinando não é compatível com aquilo que a palavra de Deus instrui. Isso vai sendo construído, irmãos. Isso vai sendo construído da infância, da adolescência, e quando chegar adulto, você acha que ele vai querer vir para o lugar onde ele ouviu o pai dele falando mal o tempo todo? Aí não. Por isso que eu estou dizendo que em alguns casos, há um problema sério de testemunho. Mas voltando aqui o texto. Quando a memória da aliança é perdida, o povo se torna frágil e sem identidade. Eu estava, essa semana, lendo sobre Jesus. E aí eu comecei a notar algumas características de Jesus, quando eu pensei em identidade pastoral. E aí, nessa identidade, eu fui olhando Jesus, é a porta. Aí eu falei, por que Jesus falou que ele é a porta? Porque ele acolhe. Aí eu fui olhando por que Jesus foi descrevendo que ele é o caminho, porque ele ensina, ele é referência. E eu fui porque Jesus falou que bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque ele é justo. Eu comecei a definir algumas características de Jesus e fui ver, irmãos, que ele é, na verdade, o bom pastor. E é esse o caminho que eu preciso seguir enquanto pastor, enquanto servo do Senhor. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para quê? Para servir. Eu fui listando as características de Jesus e eu fui falando assim, Jesus, eu quero ser parecido com o Senhor, eu quero que essas características sejam entronizadas a partir do Teu Espírito Santo na minha vida, para que quando alguma pessoa olhar para mim e diga assim, esse pastor aí tem as características que eu identifico, muitas dessas características em Jesus, como cristão. Essa identidade. Como ignoramos a história, quando ignoramos a tradição, os princípios que nos formaram, nós vamos nos tornando presas fáceis para as ideologias e culturas que não honram a Deus. Então nós precisamos ser um povo de identidade forte. Nossa memória é a nossa história pessoal. Se perdemos a memória, perdemos a nossa história e com ela perdemos a nós mesmos. Olha que interessante. A gente vai se perdendo quando a gente perde a nossa identidade, a gente se perde. Um povo que não conhece seu passado, que não compreende suas referências, que não compreende as suas origens, perde a chance de reparar seus erros históricos. Então, meu irmão, olha o que estava acontecendo lá nesse período. Cada um fazia o que achava certo. Perdeu a identidade, perdeu a direção. As gerações seguintes perderam a palavra de Deus como referência. Outra coisa que foi acontecendo, porque cada um fazia o que achava certo, então a gente fala de relativização moral, mas lá já estava isso já, cada um fazia o que achava certo. Não tinha princípio, não tinha ordem, não tinha direção. Eu faço o que eu acho que deve ser feito. E aqui é interessante, irmãos, que em vez de se guiarem pela lei de Deus, as pessoas seguiam suas próprias opiniões. Se você vê lá no capítulo 19, aqui tem algo que parece que é para os dias atuais, né? Um levita, a concubina, são brutalmente vitimados. E sabe o que acontece? Se você der uma olhadinha no capítulo 19, obrigado, minha irmã, graça. A atitude de total depravação envolvendo um religioso levita foi tão grande, sabe o que o levita fez? Ele esquartejou uma mulher e enviou os pedaços às tribos de Israel. Tal era a violência desse religioso e desse levita. A desumanidade. Mas a consequência direta de uma sociedade é essa onde não há referência moral. O relativismo moral prega que não há verdade absoluta e que o certo e errado depende da perspectiva individual. Já viu isso? Depende.
Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós nos aproximamos e fazemos uma leitura bíblica, pensando em princípios. Princípios bíblicos. Princípios bíblicos são princípios absolutos. Os princípios bíblicos não são relativizados. Os princípios bíblicos, irmãos, eles são tão importantes porque eles se complementam. Os princípios bíblicos são tão importantes, irmãos, porque ele não vai na contrariedade de um princípio. Então, vamos falar de um princípio e que a gente não negocia com ninguém. É o princípio do amor? Amém? É um princípio. Você não negocia, ele é absoluto. E nós estamos vivendo uma sociedade, irmãos, que tudo está sendo relativizado. Não é bem assim. Não deve ser. Aí você vai me dizer assim, mas em nome da Bíblia se matou, mas não foi em nome de princípios. É verdade, aqui, em nome da religião, se matou. Mas quando a gente constrói princípios, os princípios eles vão se complementando. E eles são verdades absolutas para nós, porque nós entendemos que a palavra de Deus, e para nós metodistas, irmãos, a palavra de Deus é a única, o quê? Alguém se lembra? Regra de fé. Para nós metodistas é isso. Então não tem que... a gente está vendo agora, irmãos, até relativizando corrupção. Não é bem assim, se é para um, se não é para outro, não é. Um serve, o outro não serve. E aí, os partidos políticos de direita, esquerda, estão tudo relativizando, estão tudo, irmãos, colocando no saco esse problema, esse caos que o nosso Brasil está vivendo. Há valores absolutos. Mas quando cada um decide o que é certo para si, a sociedade se desintegra. Mas há uma outra coisa que foi acontecendo aqui. Uma crise de liderança. Os juízes mostram a ausência de uma liderança forte, comprometida com os valores de Deus. Toda vez, irmãos, que nós temos lideranças fracas, a imoralidade chega e toma espaço e toma lugar. A falta de sucessores à altura de Moisés e Josué abriu portas para o caos, para que cada um fizesse aquilo que achava correto. Eu acho que é assim, tem que ser assim, sem fundamento, sem princípios, sem direção. Oséias diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E é isso mesmo. O povo está sendo destruído, porque simplesmente ele fala, eu acho. E o profeta aponta a falha dos sacerdotes em transmitir a lei de Deus. E aqui eu fiquei pensando, irmãos, porque na família, na igreja, a omissão e a relativização moral dos líderes, pais, pastores, professores, criam filhos e jovens espiritualmente doentes. É isso mesmo. Quando a gente começa a relativizar muito, pode ter certeza que nós estamos criando uma sociedade jovens espiritualmente doentes. Porque às vezes, em alguns momentos, a gente acha tanta gente doente, irmão. Nós estamos vivendo um processo de adoecimento nas famílias, nas igrejas, precisando de direção. A nossa juventude precisa de direção. Nossos jovens precisam de liderança que ensine pelo exemplo o caminho da cruz, não apenas o do prazer. A minha pergunta para nós aqui que estamos hoje, e eu fico agradecido a Deus porque a gente entende que algumas pessoas desta igreja entenderam isso ao longo das histórias e se colocaram como referência neste lugar aqui. Mas há um outro problema que estava acontecendo lá. O impacto da influência externa. O povo abandonou a aliança com Deus e adotou os deuses, costumes dos cananeus. Ou seja, veio uma influência externa, e essa influência externa foi sendo trabalhada, que aos poucos foi diluindo a identidade e foi diluindo o propósito do povo de Deus. Eu diria para você que está aqui, para nós que estamos aqui, irmãos, nós temos uma identidade. E a nossa identidade tem que convergir com o propósito que Deus tem para nós.
Então é incompatível que eu fale que eu tenho uma identidade, se a minha identidade não correlaciona com o propósito da qual Deus me chamou. A minha identidade é para ser servo, é para ser filho, é para amar. Enquanto filho, então, eu sirvo, eu me identifico, eu olho para as Escrituras e encontro nas Escrituras a direção para a minha vida. Mas não é possível falar de ter uma identidade e o seu propósito ser outro. Como diz o escritor bíblico, não adianta você falar se a sua língua não está coerente com aquilo que você fala. De uma mesma fonte não pode jorrar o quê? Água doce e salgada. A minha identidade, a sua identidade tem que convergir com os propósitos que nós temos. Os dois precisam andar juntos, porque senão, irmãos, as influências externas vão estar moldando o nosso comportamento e vão estar moldando a nossa mentalidade. E aí, irmãos, aos poucos, a nossa infidelidade vai sendo destacada. Aos poucos, a infidelidade, e aí, vocês já viram aí como que nós, às vezes, expressamos, ou ouvimos as expressões, pecado não se chama mais de pecado. Pecado é um deslize, é um pisar na bola. Tem muita gente tratando pecado, ele pisou na bola, teve um deslize, não é pecado. E pecado precisa ser nomeado para ser tratado e para ser curado. Mas há uma outra coisa que estava acontecendo naquele momento, a religião por conveniência. Mica construiu seu próprio santuário e contrata um sacerdote, que o Senhor me fará bem, é essa expressão que ele usa. E a mentalidade dele é muito comum, porque a fé é vista como um mecanismo para obter benefícios pessoais, ignorando a obediência à cruz e à renúncia. Sabe, mais do que, na verdade, irmãos, mais do que os benefícios que a fé pode nos produzir. Mais do que isso, nós precisamos obedecer à cruz e fazer renúncia. Renúncia, às vezes, daquilo até que a gente acha, porque vamos falar a verdade. Tem gente que acha uma opção de coisa, mas não tem coragem de sentar para conversar, para falar do que acha, para encontrar nas Escrituras o caminho da verdade. Aí ele vai colocando para fora, e não tem a coragem de sentar e dizer assim, o que eu penso tem a ver com as Escrituras? Tem a ver com a palavra de Deus? Ou tem a ver com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso? Porque lá, irmãos, o caos foi que cada um fazia o que achava certo. Algumas considerações importantes para nós hoje. A história de Juízes, por mais antiga que seja, ela fala conosco. Nos alerta para o cuidado da assimilação cultural. Assim como Israel assimilou a cultura cananeia, estamos constantemente expostos aos valores externos, que podem corroer nossa fé. Como o individualismo, o relativismo moral, o jeitinho brasileiro de contornar algumas regras. Podemos, o cuidado, e aí a gente precisa ter o cuidado da síndrome da memória perdida. A falta de ensino, a ausência de discipulado, resulta em uma juventude sem raízes espirituais. Irmãos, nós precisamos então, e devemos então, irmãos, ser uma igreja que esteja preocupada com o discipulado da nossa juventude. Eu vejo muita gente, às vezes, criticando, mas pouca gente se dispondo a fazer isso. Nós precisamos, irmãos, restaurar a memória dos feitos de Deus na nossa família, nas nossas comunidades. A juventude não pode crescer sem raiz espiritual. E aí, sabe qual a minha oração tem sido nesses dias? Que Deus levante nesta igreja pessoas que queiram pagar um preço para aconselhar os nossos juvenis, para estar junto com os nossos juvenis, para estar junto com os nossos jovens. Parar, irmãos, de discurso, parar, irmãos, de simplesmente críticas e não colocar o seu trabalho à disposição do reino. Há um tempo que urge nos dias de hoje,
Há um tempo que urge para que a nossa juventude, irmãos, não se perca como se perdeu, que foi o caso das gerações lá em Juízes. Cada um fazia o que achava correto. Que bagunça, que caos. Lugar onde todo mundo manda, ninguém manda. Lugar onde, irmãos, as pessoas não se colocam à disposição para fazer a diferença não acontece. A diferença acontece quando eu coloco aquilo que eu tenho à disposição do reino de Deus. A casa de Mica se torna um retrato da nação. A nível micro, estava bagunçada a casa de Mica. A nível macro, a nação estava bagunçada. É assim mesmo, né? Famílias fortes, irmãos, famílias fortes, tementes ao Senhor, que amem o Senhor, que tenham a palavra do Senhor como força, como direção, nós vamos ter como resultado uma nação forte. Quando nós pais falhamos em discipular os filhos, e permitir que a cultura de cada um faz o que acha mais certo se instale, nós nos perdemos, irmãos. Então eu diria para nós que somos pais, que somos avós, nós temos um compromisso com Deus e um compromisso com a sua palavra, de ensinar dentro da nossa casa os valores do reino de Deus, para que as nossas famílias sejam fortes. A ausência de líderes espirituais dentro do lar, que ensinem a palavra, cria um vácuo que é rapidamente preenchido pelos deuses do mundo. Em Josué, no capítulo 24, verso 15, o líder Josué confronta o povo com uma escolha clara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em Efésios, no capítulo 6, verso 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é a exortação da palavra de Deus, para que a gente crie os nossos filhos na disciplina e no ensino do Senhor. O caos da nação é apenas um reflexo da crise que instalou dentro do lar. E aí, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer as nossas raízes espirituais. Mais do que nunca, irmãos, nós não podemos deixar o cansaço dirigir nossas ações. E eu tenho feito essa reflexão já há muito tempo. Porque, vamos falar a verdade, a nossa sociedade está numa correria tão grande, numa rotina tão grande, que aqueles que trabalham de segunda a sexta, chegam no sábado, principalmente as mulheres, né? Chegam no sábado, tem que acabar de fazer algumas ações ainda. A correria da vida, irmãos, chega às vezes no sábado, aqueles que têm lá o seu sítio, vai para o sítio. Nós estamos numa sociedade muito cansada. Nós estamos cansados. E é verdade, e se você me perguntar assim, qual a solução para esse cansaço, eu vou dizer para você que eu não sei. Porque eu sei que cada um aqui tem os seus limites, cada um aqui tem que fazer o seu trabalho, cada um aqui tem a sua rotina, eu não sei. Eu creio que cada um vai ter que descobrir como trabalhar menos ou descansar mais. Não sei como, cada um na sua individualidade. Mas eu sei e quero dizer aqui algo muito importante para nós. Não permita que o cansaço dirija as suas ações. A rotina, a falta de tempo, a ausência de prioridade, o conforto. Não permita que o cansaço direcione a sua espiritualidade. Porque o bem da verdade, irmãos, às vezes está tão cansado, que sabe a primeira coisa que você faz? Eu não quero ir para a igreja. É isso mesmo. Eu não quero ir para a igreja. Eu quero ficar em casa. A razão diz assim, realmente, eu estou cansado, precisando ficar em casa. Mas se você permitir que isso se torne uma rotina na sua vida, sabe o que vai acontecer? Naturalmente, como consequência, frieza espiritual. Não tem outro resultado. Então, eu diria para você hoje, irmãos, que eu não tenho uma solução pessoal para o seu cansaço.
Mas eu tenho um alerta: cuidado para que o seu cansaço não tire você do projeto de Deus, dos propósitos de Deus para a sua vida. Que você abra mão, por causa do cansaço, da sua própria identidade como servo do Senhor, que Deus chama para servir em alguma área da igreja, ou do reino, seria mais amplo ainda, né, irmãos? Eu fiz uma lista aqui, ó. Nós precisamos de professor de sala de crianças. Eu coloquei aqui: nós precisamos de casal de conselheiros. Nós precisamos de alguém que assuma os pré-adolescentes. Nós precisamos que a igreja faça os cursos de capacitação que nós estamos oferecendo nesse final de semana que vem. Mas se você falar assim: eu estou cansado, você não vai fazer, você não vai vir, porque a sua prioridade vai ser descansar. E sempre vai ser esse discurso mesmo. Porque, irmãos, parece-me que a gente está sendo provocado para ser uma geração cansada. Porque uma geração cansada, irmãos, ela não produz nada. Uma geração cansada, ela não ensina para os seus filhos como referência. Uma geração cansada é uma geração cansada. Uma geração cansada vai ficar na zona de conforto o tempo todo. Uma geração cansada, irmãos, não vai produzir nada porque está cansado. Ele não consegue fazer reflexão, ele não consegue separar tempo para servir porque ele está cansado. Eu vou encerrando a minha palavra dizendo que a resposta para a nossa crise, seja qual for, é o compromisso com Jesus. Sabe por quê? Olha o que ele diz. Se alguém quer vir após mim, o que faz? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Diz que eu, pessoalmente, não tenho resposta para administrar o seu cansaço. Não tem. Mas a sua crise, o seu comportamento, a palavra de Deus diz: se alguém quer vir após mim, você tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vai embora, seguindo Jesus como a direção para a sua vida. A cruz não é apenas símbolo de sofrimento, mas é símbolo de submissão, é símbolo de renúncia da nossa própria vontade. Olha o que diz Juízes 5:31, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E é esse o desejo de Deus, que a igreja do Senhor dele viva esses últimos tempos. Brilhem como o sol, quando se levanta no seu esplendor. Eu quero chamar o ministério de louvor para vir à frente nessa hora. Nós precisamos orar, irmãos. Orar pela restauração das famílias, para que o amor de Cristo prevaleça sobre qualquer ato contrário à vontade dele. Nós precisamos orar pela nossa juventude, para que Deus levante uma nova geração que o conheça e que seja firme em seus princípios, que não se renda ao cansaço desse século. Porque, vamos falar a verdade, parece que os nossos jovens já estão nascendo cansados. Estou errado, gente? Parece que os nossos jovens já estão nascendo cansados. Então a gente tem que orar, para que a nossa juventude se levante, uma geração que tenha princípios. Eu não vou abrir mão de princípios, não vou negociar. Eu quero aproveitar para nós orarmos por sabedoria. Nós estamos num tempo que a gente precisa discernir as influências negativas do nosso tempo. Resistir à tentação de fazer o que é certo aos nossos próprios olhos. Isso é uma resistência, sabe? Eu estou certo. É isso mesmo. Eu não abro mão. Mas não consultou Deus para perguntar para Ele se é isso mesmo. Não consultou a palavra de Deus para você alimentar isso que você está alimentando. Só acha que é certo.
Nós precisamos orar para ter um coração disposto, para aceitarmos o desafio de Jesus de tomar a cruz e viver uma vida de renúncia e obediência.